Queridos amigos, alegria e paz, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Rumo ao Domingo. Preparar-se para a Santa Missa é preparar-se para o momento mais importante da nossa semana, de onde brota todas as forças e a alegria para viver bem o nosso dia a dia, na escola, no trabalho, em casa. É por isso que nós apostamos em te ajudar preparando bem para o domingo, pois se lá nos encontramos com o Senhor, tudo muda e deve mudar mesmo. Pois ninguém que se encontra com Cristo verdadeiramente continua igual. Por onde ele passa, a graça fica. O seu rastro fica no coração e, consequentemente, na forma de ser cristão. É exatamente por isso que a nossa aposta de evangelização começa no miolo de toda a questão moral, da prática, da pastoral da vida cristã, o encontro com o Senhor. No próximo domingo encerramos o tempo pascal. E você deve ter aprendido com as leituras que ouvimos ao longo desse tempo, tão feliz e mistagógico, que Jesus escolhe um dia para se encontrar com seus discípulos, para tomar, bendizer, partir e distribuir o pão a eles. Jesus separa o primeiro dia ou o oitavo dia para o seu encontro, para o nosso encontro com Ele, onde podemos tocá-lo e que se atualize em nós tudo o que Ele logrou com sua paixão, morte e ressurreição, isto é, a Páscoa. Por isso, celebrar a cada domingo a Santa Missa é celebrar o mistério de Cristo que se atualiza em nós pela força do Espírito Santo na cadência da vida mesma de Cristo. A essa cadência, a Igreja chama de ano litúrgico, a qual nós somos inseridos para que a nossa vida ordinária pulse no mesmo ritmo da vida com Deus. Por isso que a liturgia é o princípio da vida da Igreja, da vida de um cristão. Estamos unidos a Cristo à medida em que nosso pulso vital está em sintonia com o pulso de Deus que a Igreja nos revela através do ano litúrgico. Bem, tudo isso para demonstrarmos a importância da liturgia dominical para a vida ordinária e como ela pode ser proveitosa quando bem vivida por um católico que entendeu que não se assiste à liturgia, mas se celebra em primeira pessoa, presidida pelo sacerdote. Agora, vale lembrar que a liturgia, como eu já disse algumas vezes, não é simplesmente uma memória de algo do passado. No próximo domingo celebraremos o dia de Pentecostes. E não é simplesmente a celebração de uma festa judaica das colheitas, dos primeiros frutos, no tempo da primavera naquele lugar da Terra Santa. Não é tampouco uma celebração para lembrar o ocorrido no cenáculo com os apóstolos e Maria, quando receberam o Espírito Santo, como que em línguas de fogo, quando celebramos Pentecostes, bem como qualquer outra festa litúrgica, celebramos a atualização no aqui e agora de nossas vidas daquilo que aconteceu um dia historicamente. Não é simplesmente memória de fatos passados, mas uma memória que se atualiza, que tem efeitos agora na vida de quem celebra. É a cristalização na eternidade de um momento que aconteceu no tempo e no espaço e que agora pode liquefazer com a oração litúrgica da Igreja. Toda essa realidade acontece por meio do Espírito Santo. E agora você vai entender melhor o que eu quero dizer, pois a oração coleta do próximo domingo nos ensina a rezar assim: Ó Deus, que, pelo mistério da festa de hoje, santificais a vossa Igreja inteira. Em todos os povos e nações, derramai por toda a extensão do mundo os dons do Espírito Santo e realizai agora, no coração dos fiéis, as maravilhas que operastes no início da pregação do Evangelho. O Espírito Santo é uma pessoa. É a terceira pessoa da Santíssima Trindade que nos é revelada com clareza por Jesus Cristo, sobretudo nos capítulos 14, 15 e 16 do Evangelho de São João, quando ele discursa aos seus discípulos depois da última ceia, antes de que o prendam. Mas é verdade que o Espírito Santo já aparece desde a criação do mundo trabalhando, movendo as águas primordiais e ao longo da história da salvação nos profetas e líderes do povo, nos hagiógrafos e também nos poetas de Israel. O Santo Espírito sempre trabalha, mas com a instauração do cristianismo, a pessoa divina do Espírito Santo foi prometida como presente de Páscoa.
e agora trabalha de uma forma diferente dentro da igreja e nos seus membros. O Espírito Santo ficou encarregado de não deixar faltar na igreja a presença de Cristo. Não vos deixarei órfãos, disse Jesus no Evangelho de São João, capítulo 14, versículo 18. E também, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Paráclito. João, capítulo 14, versículo 16. Tem tudo a ver com a promessa, eu permanecerei em vós. João, capítulo 15, versículo 4. Essa é a função do Espírito Santo na igreja, fazer que a memória se torne realidade aqui e agora, quando celebramos uma atualização. O Espírito prometido por Jesus nos ensinará todas as coisas, nos recordará todas as coisas, para que quando celebremos, Ele realize agora nos corações dos fiéis as maravilhas que recordamos. Na primeira leitura, recordamos a maravilha que foi o dia de Pentecostes para os apóstolos reunidos com Maria no cenáculo em Jerusalém. Depois da ascensão de Jesus, por um mandato dele, os discípulos voltaram com Maria para orarem e esperarem a vinda do Espírito Santo, o Espírito prometido. Entre barulho, ventania, descem línguas de fogo que pousa sobre a cabeça deles. Os homens rudes e medrosos agora falam com ciência em outros idiomas, um dom chamado de xenoglossia, e com autoridade e a coragem anunciam a palavra de Deus com parresia. A transformação nos apóstolos foi visível. A força do Espírito Santo se apoderou deles de tal forma que falavam e a multidão entendia, cada um em seu idioma materno. É a inversão de Babel. A confusão das línguas foi causada pela presunção humana de chegar até o céu e ficar conhecido. A santa ordem causada pelo Espírito Santo foi fruto do desejo de depender de Deus, a submissão. O Salmo responsorial também se embasa na alegria de ser submissa ao Espírito Santo. Leio: se tirais o seu respiro, elas perecem e voltam para o pó de onde vieram. Enviais o vosso Espírito e renascem, e da terra toda a face renovais. Dependemos dele para que todas as coisas tenham vida, se mova, e os judeus tinham isso muito claro. Uma das imagens fortes do Espírito Santo, que também tem relação com a morfologia da palavra, é o sopro, o alento, que no hebraico se dizia ruach. Também no grego, essa mesma raiz de vento é o pneuma. Saber que dependemos de Deus traz aquela alegria de que temos alguém que vela por nós e continua nos amando e dando o necessário para a nossa vida, a providência, o cuidado, a presença. E por falar em amor de Deus por nós, o Espírito Santo também é apontado como o amor entre o Pai e o Filho. Procede dessa relação de profundo amor entre Deus Pai e Deus Filho. A característica principal do amor é a união. Por isso, quando Deus nos envia o Espírito, que é o amor, é para que todos sejam um, como Jesus rezou já na oração sacerdotal no capítulo 17 de São João, que meditamos ao longo dessa semana que precede Pentecostes. Por outro lado, ao bebermos desse único Espírito Santo, ainda que tenhamos dons diferentes, pensamentos diferentes sobre muitas coisas, participamos de um mesmo corpo que é a Igreja. Essa unidade se dá graças ao Espírito Santo e somente graças a Ele, porque somos tão diferentes e continuamos unidos e perseveramos e se permanece ao longo do tempo. Também por isso, estamos na semana de oração pela unidade dos cristãos. Esse tema aparecerá na segunda leitura do próximo domingo de São Paulo. No Evangelho do próximo domingo, vimos Jesus soprar sobre os apóstolos e dizer-lhes: recebei o Espírito Santo. Com o Espírito Santo vem mais uma graça, de trazer para o coração de cada pecador arrependido a atualização de todo o mistério do sacrifício de Cristo que se logrou para nós o perdão dos pecados. Pela força do Espírito, por meio dele, podemos voltar à graça do Calvário, à vitória de Cristo sobre a morte e a salvação que ele nos trouxe com a sua vida na terra,
há tantos anos atrás, continua atual porque o Espírito Santo se encarrega de que o fato histórico ultrapasse a barreira do tempo e o espaço, seja espiritual e chegue até nós por sua força. O Espírito Santo é o provocador da presença de Deus em nós. É quem traz, é quem convence, é quem abre, é quem convida, é quem dribla, é quem quebra. E isso nós cantaremos na sequência depois da segunda leitura. Dobrai o que é duro. Por isso, eu te convido no dia de Pentecostes a acender uma vela, a fazer uma oração ao Espírito Santo ao longo do dia e permanecer o dia com uma jaculatória. Uma jaculatória é uma oração pequena, aquela oração que você faz em uma frase e que se repete ao longo de um dia, pedindo que o Espírito Santo, que ele provoque no mais íntimo do seu coração a presença de Deus. Havendo essa presença no seu coração, poderemos mudar muitas coisas, sobretudo aquilo que causa discórdia, desunião entre os nossos familiares, entre os nossos amigos, entre os nossos grupos pastorais. Que o Espírito Santo abrande os nossos corações nesse próximo domingo, para que, amolecido o barro da nossa vida, o oleiro possa moldá-lo à imagem de Cristo em nós. Assim, queridos amigos, nos preparamos para o próximo domingo, domingo de Pentecostes, e ao mesmo tempo te convido também a esparramar essa notícia, a esparramar essa graça, essa alegria de dependermos do Espírito Santo e de saber que Ele atualiza toda a graça da vida de Cristo na nossa vida através da liturgia, através da igreja, pela força do Espírito Santo. Que o Espírito Santo também fortifique o seu coração para ter a coragem, a ousadia de propagar a boa notícia. E se você pode nos ajudar, passe adiante também esse podcast, ajude que nós também cheguemos a mais corações e assim preparemos cada vez melhor para a Santa Missa, para o domingo, para o encontro com o nosso Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.